Nós te desejamos, Jesus. Nós te desejamos, Jesus. Tenhas liberdade aqui. Minha alma anseia por ti. Tenhas liberdade, Jesus, neste momento, nessa hora, de entrar em cada lar, de manifestar a tua presença onde quer que essa pessoa se encontre, Jesus. Tenhas liberdade, liberdade, Senhor. Nós te bendizemos, nós te desejamos, amado da minha alma. Espírito Santo, tenha liberdade. Que não seja feita a minha vontade, nem a vontade dessa pessoa que está recebendo este vídeo, mas que seja feito o teu querer, que seja feita a tua vontade, que a tua glória se manifeste, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de alcançar vidas onde não somos capazes de alcançar, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder tenha liberdade sobre nós. Pai querido, Pai amado, nós te desejamos, nossa alma anseia por ti, Jesus, anseia por ti, nossa alma anseia por ti. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, de tocar neste homem, de tocar nessa mulher, de manifestar a tua graça, de manifestar a tua virtude. Oh, que a tua glória, meu Deus, fortaleça esse homem, que a tua glória fortaleça este jovem, este Senhor, essa senhora, Espírito Santo. Oh, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, nós te desejamos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória
já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, a glória de Deus. Que a glória de Deus possa invadir as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, que a tua glória venha mudar o nosso caráter, que a tua glória venha transformar a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Nós te desejamos, nós te almejamos. Somente o Senhor merece toda a honra, somente o Senhor merece toda a glória. Que haja menos da nossa vontade, menos de nós, Espírito Santo de Deus, e mais da tua glória. Menos de nós e mais do Senhor. Oh, majestade santa, digno de toda honra, digno de toda glória. Oh, não são palavras bonitas que tocam o coração de Deus, mas diz a palavra do Senhor que é um quebrantado coração. É um coração quebrantado que toca, que move os céus, que traz os céus até a sua casa, até a sua família. Então vem Espírito Santo de Deus entrando nos lares, vem Espírito Santo de Deus entrando aonde não temos capacidade, mudando aquilo que não temos capacidade humana para mudar, transformando, Senhor, vidas para a glória do teu nome. Em todos os momentos, Senhor, talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil, uma perca, alguém no hospital, alguém impossibilitado, mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a unção do Senhor possa visitar a cada lar, visitar a cada hospital, visitar ente querido, parentes. Ah, no mundo espiritual não há distância, não há barreira, mas eu creio que a unção manifesta pelo teu poder pode alcançar as barreiras, meu Deus, caem por terra. Modifica, Senhor, transforma o quadro dessa pessoa, venha transformar, Senhor, de dentro para fora, venha purificar a nossa alma, purificar os nossos lábios. Ou se formos olhar para nós mesmos, Jesus, certamente encontraremos falhas, mas devemos olhar para o Senhor, olhar para os teus braços, porque o Senhor não nos enxerga como o mundo nos enxerga. O Senhor não olha para nós com olhares de condenação, o Senhor não olha para nós com os olhares de acusação. Ah, mas o Senhor olha para mim, o Senhor olha para você, Ele olha para você com olhares de amor, Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver. Vai falando com Deus, vai se envolvendo com o Espírito Santo. Oh, separe estes minutos para buscar a presença de Deus, separe este momento para buscar a face do Senhor, não para olhar para o homem, oh, mas para olhar para o alto, que é de lá que virá o teu socorro. Oh, olhar para o alto, que é de lá que virá o teu socorro. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós te desejamos, amado da nossa alma. Oh, rebalabala, maçuri canta, tenha liberdade de tocar em cada lar, de transformar. Vai Espírito Santo de Deus, vai fluindo a tua glória sobre nós, vai fluindo o teu Espírito Santo, teu poder para curar, para libertar, para transformar os cativos que estão, meu Deus, sofrendo. Ah, essa pessoa que está dizendo, Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo, essa pessoa, meu Deus, que está angustiada, oh, traga alívio para essa alma, essa pessoa que se encontra em depressão. Oh, Espírito Santo de Deus,
abraça essa vida, abraça essa pessoa que se sente, meu Deus, com um complexo de inferioridade, essa pessoa que tem uma baixa autoestima, lá onde, meu Deus, os médicos não podem alcançar, onde a psiquiatria, aonde, meu Deus, a psicologia não é capaz de alcançar, aonde os médicos não são capazes, aonde a remédio não é capaz de agir. Não há essa pessoa que está enferma, Jesus, levanta espiritualmente. Quantos estão sobrecarregados? O Senhor declara para mim e para você: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Eu também, Espírito Santo de Deus, fluindo neste lugar, trazendo cura. Muitos estão curando, muitos estão procurando a cura física, quando na verdade é a sua alma que está doente. Muitos estão procurando a cura exterior, quando na verdade é a cura interior que você precisa. Oh Espírito Santo de Deus, opera Espírito de Deus, opera Espírito Santo de Deus, que a nossa voz que clama por justiça alcance os lares, não a justiça dessa terra, mas a justiça que vem de Deus, a justiça que vem do alto, porque a justiça humana é falha. Oh, a justiça humana é falha, somente a tua justiça é poderosa. Oh, a tua palavra venha penetrar no coração deste meu irmão, dessa minha irmã que nos ouve, como espada de dois gumes. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Que a cultura do céu desça neste lugar, que a cultura do céu desça neste lugar, que a cultura do céu flua aqui, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade neste lugar, de agir aonde não podemos agir, de operar aonde não temos capacidade de operar. Espírito Santo de Deus, nós te desejamos, Jesus. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, declaro. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Como o céu, aqui na terra como o céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos.
desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar. Oh, te convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar aqui. Te convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Oh, peça para Ele tomar um lugar na sua vida, na sua casa. Toma o teu lugar. Aí na sua família Ele toma o lugar, para que a cultura do céu desça sobre a sua casa, sobre a sua família. Não a cultura humana, não a cultura dos últimos dias, mas a cultura do céu, o poder do céu, a unção que vem do céu. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te desejamos. Oh, vem, toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. certeza que o Senhor está no controle da vida dele e da vida dela. Essa pessoa que está preocupada com o dia de amanhã, que ela possa saber que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge do teu controle, Jesus. Que nada foge do teu controle, que nada foge do teu controle, que nada foge do teu controle, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, meu Deus, nós precisamos beber da água do Espírito. Pai, nesse momento nós precisamos beber do Espírito Santo. Pai, nós queremos nesta hora receber do Teu Espírito. E Deus, em nome de Jesus, nós estamos orando, e como eu sempre digo, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Senhor ministrando nessas vidas. Que não seja eu falando, o homem, mas sim o Espírito que em mim habita, o Espírito Santo de Deus, ministrando a essas vidas, ministrando a essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora, cada palavra que sair da minha boca, seja palavra liberada do Seu Espírito, direcionada a essas pessoas, para que possa alcançar a cada uma delas, para que possa, meu Pai, alcançar a cada vida nesta hora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus, amém. Queridos, é o seguinte, vamos lá, o que nós vamos tratar um pouquinho hoje? Eu quero começar primeiro, antes de eu falar, como eu falei, eu quero dar continuidade, mas antes de eu entrar naquilo que eu gostaria de tratar com vocês, eu queria só trazer para você um entendimento, que é muito importante, nós como igreja, nós possuímos esse entendimento. E uma das coisas que eu gostaria de tratar com você é o seguinte: eu queria perguntar para você quais têm sido, ou quais são as suas percepções de tudo que está acontecendo nestes dias ou nos últimos dias. Eu quero fazer essa pergunta para você: quais têm sido a sua
a sua percepção espiritual de tudo que está acontecendo nesses dias, de tudo que está ocorrendo nesses dias. Qual é a sua percepção espiritual? Eu digo para você que nós precisamos ter essa percepção, nós necessitamos dessa percepção, para que a gente possa responder de uma forma coerente, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E isso é muito importante, nós entendermos isso, compreendermos isso, e entender, amados, que existe algo em nós chamado discernimento. Cada cristão, ele possui o discernimento dentro de si. E é esse discernimento que vai lhe dando as percepções. Por exemplo, quando você entra num ambiente, você consegue identificar, você consegue perceber como se encontra aquele ambiente, como se encontra aquele lugar. Eu digo isso porque nesses dias, eu tenho certeza que tem vindo ao seu espírito muitas percepções. Eu tenho conversado com alguns pastores, nós temos conversado com a minha mulher, conversado com cristãos também, com o povo aqui da igreja, com os discípulos de Jesus. E é interessante como cada um deles traz uma percepção. Alguns falam, a igreja estava muito acomodada, não é verdade? Outros falam assim, a igreja estava muito ocupada. Alguns estavam desatentos. E aí as pessoas começam de alguma forma a perceber o ambiente espiritual. Você notou que o apóstolo Paulo, ele cita em uma de suas cartas sobre as potestades do ar. Olha que coisa, ar. Então, quando ele fala sobre ar, sobre regiões celestiais, sobre espíritos, é possível que nós, que somos espíritos e espíritos eternos, conseguimos de alguma forma identificar como que se encontra o ar. Olha que coisa, essa percepção no ar. E é muito importante nós termos isso, nós identificarmos essas percepções, amados, identificar como se encontra esse ar, para que a gente possa corresponder corretamente. Eu estou te falando porque, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, o capítulo 2 e o capítulo 3, que é onde fala sobre as cartas que João escreveu, que Jesus envia às 7 igrejas da Ásia. Se você observar aquelas cartas que existem ali, as cartas que foram enviadas às 7 igrejas, você vai perceber que cada carta daquela traz a percepção espiritual de cada igreja. É interessante, por exemplo, a primeira carta, que é a carta de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso. E é interessante, nós entendemos que igreja não é denominação e nem instituição. Igreja é um organismo vivo de pessoas. E a igreja, ela foi criada e ela é para a cidade. Por isso que quando você lê lá em Apocalipse, está escrito o quê? Carta à igreja que está em Éfeso. Então, quando Deus ele trata com uma igreja, ele trata com essa localidade, a igreja que está inserida naquela realidade, naquela localidade. E aí o que é interessante é que o João ele traz o prognóstico daquela igreja. Ele traz a realidade que se encontra aquela igreja. E aquilo nada mais é do que uma percepção espiritual que João teve da igreja. Então, como por exemplo, a igreja de Éfeso, ele diz que era uma igreja que era muito empenhada, perseverante. Era uma igreja que colocava à prova aqueles que se diziam ser apóstolos. Então, se você observar, era uma igreja que nos dias de hoje, modelo para cada um de nós. Uma igreja que ele diz, uma igreja que tem sofrido pelo nome do Senhor, que tem suportado as tribulações, as provações. E o que é interessante? Que na continuidade da carta, o que ele diz? Mas tenho, porém, algo contra ti. E ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor, deixastes o primeiro amor. E ele está dizendo que aquela igreja, quando ele diz abandonar, ele está falando isso mesmo, abandonar, desprezaram o primeiro amor. Vocês largaram de mão do primeiro amor. Mas ele diz, arrependa-te, lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Uma coisa interessante, né, é que ele compara deixar o primeiro amor com o quê? Com a queda, com o cair. O que isso nos ensina? Que tem muita igreja caída por aí, não é mesmo?
Pode ser uma igreja cheia, pode ser uma igreja muito ativa, mas de repente ela pode ser uma igreja caída. Por quê? Porque abandonou o primeiro amor, deixou o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor, amados, nada mais é do que aquilo que Jesus instituiu como o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não é assim que diz? Com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo entendimento, com todo o seu coração. Então significa que era uma igreja muito ativa, mas uma igreja que tinha deixado o primeiro amor, que abandonou o primeiro amor. Logo se tornou uma igreja caída. Mas ele diz, arrependa-te. Então o que é interessante? Isso fala de uma percepção espiritual. João naquele momento, ele recebeu uma percepção espiritual de uma realidade, aonde se você olhasse para aquela igreja, você diria, essa igreja é perfeita, trabalhadora. Mas aí quando ele entra na dimensão espiritual, e ele recebe a percepção espiritual, ele tem a percepção espiritual, aí ele identifica, porém, embora vocês sejam uma igreja muito atuante, mas quando eu entro e eu possuo uma percepção espiritual, eu vejo que vocês deixaram o primeiro amor. Está dando para entender? Eu estou falando isso para vocês porque existe algo muito interessante. Se você puder, ainda não é uma mensagem, eu estou só te preparando para você entender algo. Estou te preparando, tá? Abre 2 Samuel capítulo 21, se você estiver com a Bíblia. Olha o que diz aqui 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21. Olha que coisa interessante aqui, 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Diz o seguinte, olha só, verso 1. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos, consecutivo. E Davi então, o que ele fez? Consultou o Senhor, e este lhe respondeu, é por causa da casa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha que coisa interessante, amados, que esse texto nos mostra. Nós estamos falando aqui de um dos reinados mais poderosos que houve em Israel, um dos reinados mais bem sucedido que houve em Israel, até porque nós sabemos que Deus fez uma aliança com Davi, uma aliança maravilhosa com Davi. E quando você lê toda a história dos reis, de crônicas, você percebe que Deus, ele, quando vai falar com alguns reis, ele sempre puxa como um exemplo, uma referência a pessoa de Davi. E o texto sempre diz, né? E Josias andou no mesmo caminho que o seu pai Davi andou. Então ele se tornou uma referência e ele instituiu uma casa paternal. Ele se tornou um pai, trazendo paternidade. Mas olha que coisa, o versículo 21 diz que Davi passou por uma crise. Ele sofreu uma crise na nação dele. E essa crise foi uma crise de fome. Foi uma crise que atingiu a economia daquela nação. E as pessoas passaram a sofrer com a fome. E o que é interessante? A Bíblia relata dizendo assim, foram 3 anos consecutivos. E aí então a Bíblia diz, e Davi consultou o Senhor. E este respondeu. O problema que está acontecendo é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Olha que coisa, amados. Davi começou a perceber que aquela fome, aquela crise que estava vindo, que estava em Israel, não era algo normal que estava acontecendo. Não era algo simplesmente, porque teria que acontecer, foi um descuido, foi falta de planejamento, foi falta de administração, não sei, foi falta de alguma coisa. Davi começou a perceber que aquilo por trás carregava em algum momento algum aspecto espiritual que precisava ser identificado. E aí então naquela hora, o que Davi fez? Davi vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, Deus traz para ele a causa, a origem,
por que aquela fome tinha se instalado em Israel, naquela nação. E ele diz que é por causa daquilo que a casa de Saul fez. O que é interessante, e aí entra o que nós estamos dizendo. Observa o seguinte: Davi está no âmbito natural, e entra uma crise, está vivendo uma crise. Aquilo começa a se prolongar. De repente Davi começa a se avaliar, começa a olhar para si, onde é que está o problema? Será que o erro está em mim? O que é que está acontecendo? Será que tem algo que Deus não se agradou? Qual está sendo o problema? Será que foi algum descuido meu? E aí então Davi ele vai orar. E quando Davi ele ora, quando Davi vai consultar o Senhor para entender o que está acontecendo, Davi então ele recebe, ele tem uma percepção do que estava acontecendo, a causa daquilo. E aí ele disse: foi por causa de quem? Por causa da casa de Saul que sobreveio tal coisa. O que chama isso? Você pergunta e eu te respondo: isso se chama percepção espiritual. Amados, nesses dias, e quando eu falo nesses dias, não é só essa época dessa crise mundial que nós estamos vivendo, mas ligado também aos últimos dias, a esses momentos que nós estamos vivendo, nós precisamos mais do que nunca estar com a nossa antena, sabe, a nossa percepção ligada, para que a gente possa estar captando, para que a gente possa estar percebendo, para que a gente possa estar identificando origens de certas coisas. Por que certas coisas estão acontecendo? E aí qual que é a grande questão? Que a gente só consegue solucionar algo, a gente só consegue arrumar algo se a gente tratar na causa. Porque enquanto nós não irmos na causa daquilo, não tem como resolver uma situação. Então Davi entendeu o porquê da fome. De repente eles estavam tentando, reparte daqui, reparte de lá. Nós vamos tentando se ajustar, tentando se ajeitar, não é verdade? Nós somos assim. Nós vamos tentando de alguma forma. Mas aí chegou um momento que Davi olhou e falou assim: não, peraí, alguma coisa está errada. E aí então Davi identificou a causa. Ele foi na raiz da situação. E isso, amado, só uma percepção espiritual, para que a gente possa identificar a causa, ir na raiz da situação. O que está gerando todo aquele problema, o que está trazendo toda aquela consequência. E aí ele disse: foi a casa de Saul. E o que Saul fez? Ele quebrou uma aliança. Não sei se você lembra, no livro de Josué diz que Josué fez uma aliança com os gibeonitas. E o que fez Saul? Saul quebrou essa aliança. Saul ele não honrou a essa aliança. E nós não podemos esquecer que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pactos. Se tem uma coisa que Deus honra, amados, se chama aliança. Deus sabe muito bem como que funciona uma aliança e qual é o princípio de uma aliança. E aí a gente consegue identificar, porque de repente certas coisas sobrevêm às nossas vidas. Às vezes nós estamos quebrando as nossas alianças. Às vezes nós estamos rompendo com as nossas alianças. E toda vez que você rompe com a aliança, se prepare, porque consequências virão sobre isso. Quando você rompe com uma aliança, você fica desprotegido, você fica descoberto naquilo, e consequências vêm sobre as nossas vidas. Agora, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos, amados, nesses dias, sabe, as percepções, as impressões que vêm ao nosso espírito. Então por isso que eu te perguntei, por isso que eu estou te perguntando, quais são as impressões que você tem tido no teu espírito? Quais são as percepções que você olha e você identifica nesses dias? E isso é muito importante, por quê? Para que você saiba como lidar com aquilo. Se você continuar lendo o texto, Deus então vai direcionar e vai instruir Davi a como ele deveria fazer para solucionar aquela situação. Que ele deveria caçar e ir atrás dos descendentes de Saul e entregar para os gibeonitas, e assim então cessaria aquele problema. Então nós precisamos nesses dias, é isso que eu quero acordar a minha igreja,
É isso que eu quero chamar a atenção da igreja brasileira. É isso que eu quero trazer para a igreja. Que a igreja ela precisa entender que ela é alguém que não anda simplesmente numa realidade natural, mas ela também anda numa realidade espiritual. A igreja é o único agente que consegue transicionar entre o céu e a terra. Não sei se você entende ou percebe isso, mas a igreja é a única que consegue transicionar entre o céu e a terra. Ela vai ao céu e ela caminha na terra. Ou seja, ela recebe aquilo que é estabelecido no céu e manifesta na terra. Então nós precisamos trazer para que a gente não viva aquém da realidade, alienado à realidade. E aí, dito o que eu estou dizendo, e aí agora trazendo o que nós já tratamos aqui no domingo, lembra? Qual é a percepção que veio a mim, irmãos? Qual é a percepção que veio ao meu coração? E aí uma coisa que veio ao meu coração, eu me lembro que até na segunda eu estive orando e eu estive buscando, e aí Deus assim falou, tratou algumas coisas comigo. E diante de coisas que eu estava tratando, Ele diz, não, isso aqui é uma mensagem, essa aqui é outra mensagem, e eu vou direcionar você, né, para essa ou para aquela. E aí eu entendi que na quinta eu tenho que tratar com isso, domingo eu vou tratar uma outra coisa, mas eu entendi que hoje eu preciso tratar com vocês isso, a percepção, a impressão que veio a mim diante disso que nós estamos vivendo. Então abra por favor em Lucas capítulo 18, vamos lá? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Aleluia. Melhor, desculpa, eu falei 18, né? Não é 18. É 22. Lucas 22. Não sei nem por que eu falei 18. Pega aí alguém, de repente é para alguém aí, né? 18, 31, 35. Ou para mim mesmo, depois eu leio. Qualquer coisa eu leio depois. Lucas capítulo 22. Vamos ler aqui o versículo 31. Diz o seguinte, verso 31. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, não desfaleça. E quando te converteres, fortaleça teu irmão. Pedro lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E disse-lhe Jesus, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que você tenha me negado 3 vezes que me conhece. Amados, eu vou te falar uma coisa, Pedro, ele foi alguém que eu tenho certeza que muitos de nós nos identificamos com Pedro. Eu tenho certeza que você, em algum momento, já se identificou com Pedro. Eu já me identifiquei com Pedro. Em muitas situações da minha vida, tem hora que a gente olha e aí a gente lê a história de Pedro e a gente vai se identificando e a gente vai percebendo e a gente fala, rapaz, compareço Pedro. Porque Pedro, se você observar, ele era um sujeito muito impulsivo. Não é? E o que ele pensava, ele falava, não é desse jeito? Pedro, ele era um sujeito que agia muito mesmo no sentimento, na emoção, e de alguma forma eu tenho certeza que tanto você quanto eu já se identificamos com isso em relação à pessoa de Pedro. Mas eu gostaria que você olhasse para a história de Pedro num todo, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus ali, na pesca, como a gente chama de pesca maravilhosa, né? Intitulado assim. E como que a vida de Pedro foi se desenvolvendo ao longo dos anos, na caminhada que ele foi tendo com Jesus, na comunhão que ele foi tendo com Jesus, no discipulado que ele teve com Jesus, na convivência que ele foi tendo ao longo dos 3 anos e poucos que ele conviveu com Jesus. E aí, amados, a gente começa a identificar algo que a gente pode perceber que é muito parecido com cada um de nós, aquilo que Pedro passou e aquilo que Pedro experimentou na vida dele. Então a gente observa, como eu disse, que Pedro é alguém que experimentou grandes milagres, grandes experiências sobrenaturais. Por exemplo, andar sobre as águas. Você já andou sobre as águas?
Alguém já teve essa experiência de andar sobre as águas? Mas ele andou sobre as águas. Pedro foi alguém que, como eu disse, a pesca maravilhosa, depois de um dia frustrado, depois de um dia em que ele trabalhou a noite toda, e de repente no outro dia ele teve a maior pesca da vida dele, e ele experimentou isso na vida dele. Pedro foi alguém que viu, por exemplo, Jesus ressuscitando uma menina de 12 anos. Pedro esteve presente. Amados, Pedro foi alguém que viu Jesus se transfigurando diante deles. E ali ele viu Elias, e ele viu também Moisés diante deles. E ele foi alguém que ouviu aquela voz dizendo: esse é meu filho, a ele vocês devem ouvir. Pedro ouviu isso. Pedro foi alguém, amados, que o Senhor, assim como os outros, os designou, e designou a ele para ir de 2 em 2, de vila em vila, de aldeia em aldeia, expulsando os demônios, curando os enfermos, anunciando o reino de Deus. Pedro foi um daqueles que, quando voltou, ele disse: mestre, em teu nome até os demônios se sujeitam. Então a gente precisa assim olhar um pouquinho ao longo da vida de Pedro e começar a observar a vida dele. E ali, amados, como eu disse, Pedro, ele é muito parecido com muitos de nós. Porque quando você pega ali o período que Pedro esteve andando com Jesus, nós vamos observar que Pedro foi alguém que teve seus altos e baixos. Foi alguém que em um período esteve fluindo, vamos dizer assim, voando, e de repente alguém que estava numa tremenda derrota. Então, como eu disse, Pedro foi alguém que andou sobre as águas, mas ao mesmo tempo foi o mesmo que afundou também nas águas. Pedro, amados, foi aquele que, diante do momento em que iriam prender Jesus, Pedro saca uma espada. Você tem noção de um discípulo que está andando ao lado de Jesus, um homem que prega amor, um homem que diz sobre virar a face, um homem que diz que se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, um homem que diz que se alguém roubar você entrega a túnica, dá tudo para ele. E Pedro ainda carregando aquela espada, e aí então ele saca a espada, talvez pensando: começou a revolução, não é verdade? Viva la revolução. E de repente ele pensou que era o momento, e aí então ele saca a espada e vai cortar. E eu pergunto: você acha que ele queria cortar a orelha do soldado Malco? Era a orelha que você acha? Ou o Malco deve ter se afastado, se desviado um pouquinho, e a espada cortou a orelha dele. E aí, sabe o que é interessante, irmãos? É que Pedro, com toda essa maneira de ser, você observou que Pedro é alguém que Jesus sempre esteve intervindo? Você já observou isso, sim ou não? Que Jesus sempre entrou assim, como a gente diz, né, uma linguagem coloquial, a linguagem do gueto. Jesus sempre passava um pano para Pedro. Você já percebeu isso ou não? Que nem quando ele corta a orelha do Michael, Jesus vai lá e cura, coloca a orelha no lugar. Quando ele chega para Jesus, lembra do imposto que tinha que pagar? E ele chega para Jesus: mestre, os homens falaram que nós temos que pagar imposto. E Jesus falou: meu Deus, qual é o pai que cobra imposto do seu filho? Aí Jesus falou: tá bom, Pedrão, vamos fazer o seguinte: vai até lá o mar, a lagoa, o mar, lança um anzol, você vai pescar o peixe vai trazer. E aí você vai trazer um estátua, e aí, que é o dinheiro da época, e você paga por mim, paga por você. Então, se a gente observar esse período que Pedro viveu com Jesus, foi um período, amados, que com toda a inconstância de Pedro, mas Jesus, ele sempre esteve de alguma forma suprindo, manifestando a graça dele na vida de Pedro. Jesus sempre esteve de alguma forma corrigindo, ajustando, né? Quando Pedro afunda, o que ele fala? Senhor, salva-me. Jesus estende as mãos, levanta Pedro. Então, se nós observarmos, com toda essa inconstância que Pedro viveu, mas de alguma forma ele experimentava a intervenção de Jesus na vida dele. De alguma forma Pedro via a graça suprindo diante daquelas situações. E aí, sabe o que é interessante, amados? Eu vou dizer uma coisa para você. Quantos de nós, ou de repente você que me ouve agora,
Você pode dizer assim: olha, pastor, eu posso dizer para você que eu sou como Pedro. Eu sou assim um pouco de Pedro. Eu sou uma pessoa que tem vivido de altos e baixos. Tem momentos, pastor, da minha vida que... Já aconteceu isso com você? Que você está no fogo, você está tinindo. Rapaz, tem momentos da nossa vida, não é assim? Que a gente está numa intensidade. Você ouve Deus e Deus fala. E você chega, você coloca as mãos na cabeça de alguém, você ora, a pessoa é curada. Já aconteceu isso contigo? De você estar vivendo um tempo muito bom, você acorda às madrugadas e lá você busca a Deus. E de repente, as coisas vão caminhando e você entra, do jeito que você estava aqui em cima, você desce. Aí você, que estava no fogo, já está naquele desânimo. Você cai. Você para de buscar como você buscava. Você para de orar como você orava. Você para de se envolver com Deus. Você larga o secreto. Sabe, você vai caindo no status quo, né? Numa inércia. Você vai vivendo dentro de uma realidade. E você de repente pode dizer: pastor, eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou muito inconstante. Eu sou muito inconstante. Quando eu acho que agora vai, e eu percebo, e aí Deus começa a tratar umas coisas comigo, e de repente eu não sei, eu largo tudo, eu paro tudo, e eu não sei, a minha motivação muda, o meu interesse muda, aquele desejo que eu estava tanto, eu não sei, e aí eu começo até a ir para lugares obrigados, eu começo até a frequentar lugares, eu vou até para casa, eu vou para os ajuntamentos até meio que por ir, sabe, eu vou para aqueles lugares assim por estar. Já aconteceu isso com você? E aí, sabe o que eu quero trazer para você? Presta atenção. Amados, eu sou uma pessoa que Deus manifestou e me mostrou muito, me ensinou muito sobre graça. E lógico que eu tenho muito que aprender ainda sobre o favor imerecido, sobre o favor dele. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma coisa que você precisa entender é que graça é suprimento. Aonde você faltar, a graça ela vem sobre você para suprir. Amém? Por isso que ele falou assim: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo disse: quando eu estou fraco, é que na verdade eu estou forte. E se eu for me gloriar, vou me gloriar nas fraquezas. Porque Paulo sabia que diante das limitações dele, Deus viria e traria graça para suprir o que faltava. Quando você olha para Pedro, é isso que você vê. Jesus, que é a graça, a palavra diz lá em João capítulo 1, que a lei veio por intermédio, foi dada por intermédio de Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Então a graça é uma pessoa, a graça é Cristo. E quando nós olhamos para aqueles discípulos, e principalmente para Pedro, a gente vai perceber que nós sempre teremos o favor e a graça de Deus sobre as nossas vidas, sempre intervindo, sempre de alguma forma suprindo, sempre de alguma forma atuando sobre nós. Agora, é lógico que a graça, ela não está sobre nós para que a gente de alguma forma fique estagnado, travado, parado, como se nós fôssemos tratados sempre como bebês. Até porque lá em Tito a palavra diz que a graça que salva é a graça que educa. A mesma graça que transforma a nossa condição é a graça que está nos educando, nos ensinando. Então o que nós precisamos entender? Precisamos compreender que nós sempre estaremos sobre a graça do caminho. Ela sempre estará presente sobre as nossas vidas. Mas a questão é:
Como talvez você se pergunta, mas por que, pastor? Que eu sou inconstante? Por que desses altos e baixos? Amados, nós vivemos em um tempo em que, quando você olha para Pedro, você identifica muito isso. E a gente observa que nós, não sei se você já viu isso, mas nós somos seres ambíguos, dúbios. O nosso ser é um ser relativizado. É como nós somos. Quando você olha então para Pedro, essa inconstância nada mais do que ela está manifestando a essência do ser de Pedro, que era alguém ainda muito relativizado. Eu já vou explicar para você o que é. De repente você fala, o que é relativizado? Eu já vou comentar, espera só um pouquinho, tá? Mas só para você entender, quando você olha para Pedro e você vê aquelas ações, porque a palavra diz, né? E na verdade, isso a gente precisa entender que o comportamento ele só está manifestando algo interno. O problema não é o comportamento. Primeiro precisamos tratar a mentalidade, precisamos tratar as emoções, precisamos tratar a essência, o espírito. E o comportamento ele só revela aquilo que se encontra lá dentro. Então quando a gente vê um Pedro inconstante, um Pedro que depois de negar Jesus, volta a pescar novamente, você lembra? E é interessante que quando você olha, eu estava até pensando esses dias, você vê que Jesus a todo momento lutou para tirar Pedro do barco. Você percebeu isso? Na pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, Jesus disse para ele o seguinte: vem e me segue, eu vou fazer você pescador do quê? De homens. Quando Pedro anda sobre as águas, Jesus fala, sai do barco. Você tem que sair do barco, Pedro. Mas Pedro no barco. E aí quando Jesus então morre e ressuscita, Pedro volta para onde? De novo para o barco, e Jesus fala, homem, o que você está fazendo aí? Então você vê que Pedro é como muitos de nós, não é verdade, amados? Onde Deus nos tirou de algumas realidades e às vezes nós queremos voltar para aquelas realidades. Deus nos tira da depressão e de repente você quer voltar para a depressão. Deus te tirou de um ambiente, mas de vez em quando parece que dá uma nostalgia e você quer voltar para aquele ambiente. Então observa Pedro e veja Pedro como Pedro foi alguém assim também. Onde Jesus o tirou daquela realidade, tirou ele daquele ambiente, e ele tornava a estar lá, e Jesus dizia, Pedro. Até que chegou uma hora que quando Jesus ia conversar com Pedro, Jesus termina dizendo, Pedro, vai chegar um tempo que você não vai se mandar mais. Alguém vai conduzir você e vai te levar, Pedro. Alguém vai te levar, você não vai ter mais vontade própria, você vai perceber que vai chegar esse tempo, Pedro. Agora, por que Pedro era assim? Porque Pedro ainda era um ser relativizado. E amados, preste atenção, ó, percepção espiritual agora. E nós vivemos em um tempo, não é verdade? Nesse mundo aí fora, onde tudo está se relativizando. Tudo é relativo. Nada é absoluto. Sim ou não? Você pode ter o que você quiser, você pode ser o que você quiser ser. Não existe uma verdade, existe a minha verdade, existe a sua verdade. Ou seja, tudo é relativo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista. O que é melhor? Depende. O que é melhor para você, para mim pode ser pior. O que é pior para mim pode ser melhor para você. Então, se você observar o mundo que a gente vive, esta era que nós vivemos, aonde é regida pelo príncipe deste século, a saber, Satanás, ele implantou uma cultura, e a cultura que ele implantou nessa realidade que nós estamos vivendo aqui, chamada cultura da relativização. E aí, amados, é o que eu quero trazer para você aqui agora, presta atenção. Chegou um tempo na vida de Pedro, aleluia,
Chegou um momento que Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, é o seguinte. E é interessante, né? Porque fala a verdade, Jesus está na última ceia, faltando um pouquinho para morrer, passando as últimas orientações. Imagina alguém que está para ir embora, e de repente no meio do nada Jesus vira e fala assim: Simão, Simão. E eu acho que na hora que Jesus chamou Pedro dessa maneira, Pedro deve ter estranhado. Não sou mais o Petrus, não sou mais Pedro, Simão. Mas é lógico que naquele momento Jesus não estava simplesmente tratando com a identidade profética de Pedro, com o propósito de Pedro. Jesus estava tratando naquele momento com aquele ser que foi construído pela presente era. Ai, Jesus. E a nossa inconstância, amados, ela começa aí nesse momento. A nossa luta é aí nessa hora, onde nós temos a nossa identidade profética, o nosso propósito, aquele que nós somos. E depois, amados, nós temos aquele ser que nós construímos, constituímos nesse tempo, nesse espaço, nesse momento da história. Você nunca percebeu por que o Senhor, Ele sempre dava nome? Quando Ele chama Abrão, Ele chega no momento e fala: você não é mais Abrão, você agora é Abraão. Abraão. Se eu não me recordo agora, mas o nome Abrão era o nome que o pai dele havia dado para ele, o Terá, que significa exaltado. Ou seja, um ser cheio de si mesmo. E Deus estava dizendo: para que você possa ser aquilo pelo qual eu estabeleci como propósito, você precisa se esvaziar de si, para se tornar pai de muitos. Você não é Jacó, você é Israel. A nossa inconstância, a nossa relatividade, o nosso ser relativizado, ambíguo, ele começa aí. O confronto na realidade, quando Paulo diz do espírito e a carne, é aí, meus amados. É um confronto com uma personalidade que foi construída a partir do convívio do pai, da mãe, da família, do lugar em que viveu, que desenvolveu em você uma cultura, um costume, que estabeleceu em você. E de repente agora vem o Espírito e Ele quer te trazer, estabelecer a cultura dos céus. Ele quer trazer para você agora a personalidade da qual você foi criado. Ele quer que o teu propósito seja estartado, que Deus, que você viva aquilo que Ele projetou dentro de você. Por isso que naquele momento Ele está dizendo: Simão, Simão. Ele estava se referindo àquela identidade que Ele construiu ao longo da vida dele. E Ele estava dizendo, se referindo a essa identidade. Por isso que quando Ele chega e diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, para separar a palha. E aí então é nesse momento que eu quero que você entenda, amados. Existe um momento nas nossas vidas, e essa é a percepção que eu estou tendo, em que eu intitulo como momento de definições. Sabe quando o pessoal faz aí, como é que fala, ô filhão? Nas eleições, como é que fala aquele negócio que o pessoal sai aí nas eleições? E vão fazer a datafolha, como é que é o nome que se diz? Pesquisas, não é?
Hã? Não é boca de urna. Não, as pesquisas. E aí eles falam, você vota em quem? Eu voto em fulano, eu voto em ciclano. Aí tem aqueles que são o quê? Os indecisos, os indefinidos. Em cima do muro, né? Os que estão ainda em cima do muro. Ou seja, seres que ainda estão relativizados. Eles não sabem muito bem o que querem. Eles ainda não têm noção do que querem. Eles não têm noção de que realmente eles projetam para o futuro. Eles não têm noção daquilo que esperam. Eles ainda não têm noção. Quando você lê Lucas 22, versículo 31, aquele é o momento em que Jesus está chegando para Pedro e está dizendo: Pedro, agora é o seguinte, não vai dar mais para eu passar um pano para você, Pedro. Pedrão, não dá mais para eu quebrar um galho, Pedrão. Pedrão, agora não dá mais para eu colar a orelha de ninguém, Pedrão. Pedrão, agora não dá mais para eu fazer peixe sair moeda da boca de peixe, Pedrão. Pedrão, agora é o momento de você se definir. É o momento de você o quê? Decidir. É o momento agora de separar as coisas. Aleluia. É o momento agora de definições. E amados, nós estamos passando esse momento agora. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que sobre o planeta Terra há uma grande peneira, aonde nações estão sendo peneiradas, aonde governos estão sendo peneirados, a igreja está sendo peneirada, famílias, casamentos, indivíduos, todos nós estamos sendo peneirados. Porque a peneira nada mais é do que um momento de definição, um momento em que a gente separa as coisas, daquilo que é, do que não é, do que é falso e do que é verdadeiro. Então por que muitos de nós somos inconstantes? É porque você ainda está caminhando naquele início de Jesus. Então digamos que no processo, ainda nessa parte do processo, do caminho que você está vivendo, ainda é meio que permitido você ser esse ser dúbio. Mas entenda, chegará um momento em que vai ter que haver uma separação entre o Simão e o Pedro. E a questão é, quem vai ficar? Simão ou Pedro? E nós estamos vivendo um tempo em que é um momento, e falando agora para a igreja, aonde a igreja ela vai precisar e ela precisa se definir em muitas coisas. Observa uma coisa, você tem visto que ao mesmo tempo em que o mundo é um mundo relativizado, mas ele também está se tornando um mundo polarizado. Você percebe? Eu digo que essa é uma característica dos últimos dias. Há uma polarização muito grande. Porque é uma característica desses dias. Lá em Apocalipse, quando vai se tratar com a igreja, não me lembro qual agora, me perdoa. Mas João diz, ele traz a percepção daquela igreja, a percepção profética. Ele diz: você não é quente e nem frio, és morna. Oxalá, quem dera se fosse quente ou frio. Quem dera. Mas por ser morno, o Senhor vomitará. Apocalipse, tratando com a igreja, ele está dizendo que a igreja nesses últimos dias não pode ser uma igreja relativizada. Ela não pode ser uma igreja que quer agradar todo mundo. Aliás, como eu já disse, você sabia que nunca foi o propósito de Jesus agradar as pessoas? Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim: mas até Jesus não agradou a todos. Como se esse fosse o interesse de Jesus, agradar pessoas.
O interesse dele sempre foi o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Esse sempre foi o alvo dele. Amém? Por isso que nós nesses dias não podemos ter uma igreja que agrade as pessoas, mas nós temos que ter uma igreja que procura o quê? Agradar ao Pai, a fazer a vontade do Pai. O que a gente tem visto? Pessoas que vão a um lugar, que vêm ao espaço. Eu não gostei daquele louvor, não gostei daquele pastor, não gostei daquele irmão, e elas saem. Irmãos, entenda, a igreja não tem que se adequar às pessoas. As pessoas aqui precisam se adequar ao espírito da igreja, ao espírito que fala a igreja. Eu estou dizendo isso porque as pessoas, elas sempre estão procurando o quê? Aquilo que lhe é ideal para elas mesmas. Mas, meu amado, nem você é um ser definido. Como é que você quer definir algo que se nem você se definiu, se nem você sabe quem você é, o que você quer da vida? Como é que você pode chegar para as pessoas e dizer, não, isso não está bom, não, você tem que ser assim, não, tem que ser assado, se nem você é? Só existe um que é. E ele disse, eu sou. Quem é o Senhor? Quando ele chegou para Abraão, lembra? Quem é o Senhor? Eu sou. Moisés chegou, quem és tu? Eu sou. O único que é. Por isso que no Apocalipse diz, aquele que era, que é e que há de vir. Ele não está falando isso dizendo que ele é alguém. Não, ele está dizendo, ele é sempre. Mas para que vocês entendam, quando vocês eram, ele já era. Quando vocês são, ele já é. E quando vocês será, ele continuará sendo. O único ser absoluto é o Senhor Deus. Amados, chega-se um tempo e talvez alguns vão num ritmo, outros num outro ritmo, mas eu digo agora que para o mundo chega-se um tempo em que a peneira está passando e está separando. Está separando. Você já percebeu que eu tenho certeza, que você já reconsiderou muitas coisas? Sim ou não? Já reconsiderou muitas coisas nesses dias, Brunão? Muito já reconsiderou? A gente fica muito mais pensativo. Mais pensativo? Não é? Quantos de nós você não está assim? Porque a peneira, o que ela faz? Ela separa o que presta do que não presta. Pega essa. Do que é útil e do que é inútil. Do que serve e do que não serve. Do que é real, verdadeiro ou ilusão. Ela separa. É interessante que essa peneira, como na vida de Pedro, mostrou para Pedro quem ele era. É isso que eu estou dizendo, ela separa, ela define. E o que é interessante? Ela faz isso para que você tome uma decisão. E aí, você vai ser o quê? Simão ou você vai ser Pedro? Amados, essa definição que eu estou colocando aqui é uma definição que chega um momento em que você vai continuar vivendo, se enganando, uma mentira, ou você vai cair de cabeça e viver a verdade. É isso que é esse momento. Quando você olha para Pedro, lembra? Você leu aí, o que Jesus disse? Pedro, Satanás vai te cirandar. Aí o que Pedro falou? Mestre, meu Senhor, eu estou a ponto de morrer por ti, se for necessário. E ele se enganando, meu amado. A peneira ela vem, ou seja, esse momento de definição vem para revelar quem nós somos de verdade, quem nós somos de fato, quem você é. Muitos de nós achamos que estamos prontos. Às vezes você acha que você é uma pessoa pronta, preparada.
Às vezes você acha que porque você viu muita coisa, Pedro também viu muita coisa. Você acha que porque você experimentou muita coisa, você não sabe que eu já vi dentro de uma igreja, eu já vi de tudo. E aí você acha que isso te faz ser um ser preparado. Desculpa, não. Isso não te faz ser um ser preparado, isso te faz ser um ser escandalizado. Tem muita gente que está escandalizado dentro da igreja e acha que não está escandalizado. Não, eu não sou escandalizado. É muito fácil encontrar um escandalizado. Veja como ele trata a igreja, veja como ele trata os líderes. Veja se ele trata as pessoas com reverência ou não. Veja se o temor ainda está na vida dele ou não. Se ele não tiver temor, saiba, ele já é um ser escandalizado. Eu não estou culpando, porque talvez alguém trouxe isso, né? Gerou isso, é lógico. É só você observar. Meu amado, isso não te faz um ser pronto, porque Pedro achava que ele estava pronto. Pedro achou que ele já estava definido, que ele já podia suportar e tratar em muitas coisas. Mas sabe o que é triste? A Bíblia fala que Pedro negou Cristo para uma criada. Por isso que a Bíblia faz menção. Ou seja, Pedro não negou para os soldados de Roma, para o sinédrio, os saduceus, não. Ele negou para uma pessoa comum de sua época. Nós estamos vivendo um momento, presta bem atenção, de definições. Não é verdade? E quando isso passar, a igreja ela precisa sair decidida, definida. Ela não pode se vender mais. Ela não pode mais compactuar com coisas ou fazer alianças com os homens deste mundo, os lobos. Não, ela não pode mais. Não, meu amado. O único recurso que a igreja de Atos ela dependia era o Espírito Santo de Deus. Ela não dependia de mais ninguém. O único recurso que a igreja de Atos, a igreja primitiva, dependia, o único recurso do qual ela dependia era o Espírito Santo de Deus. A igreja ela precisa definir a quem ela está buscando, a definir se ela está se relacionando com Jesus a partir daquilo que Jesus pode dar para ela ou a partir daquilo que Ele é. Aliás, vou repetir, a igreja precisa definir a partir do que ela vai se relacionar com Cristo. A partir das bênçãos ou a partir do amor dele, como diz Paulo aos Efésios, que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não há nada mais forte que o amor, irmãos. Nada. Presta atenção. Nós estamos num ponto crucial. E a percepção que eu vejo é essa, que eu trago. É um momento de definições. Quantas coisas você já considerou aí, está reconsiderando? Isso aqui, isso é supérfluo. Isso é exagero. Está demais. Fala a verdade. Nós estamos separando o que é essencial daquilo que é superficial. É o momento disso, igreja. De definições. Por isso nós somos inconstantes, porque ainda não somos um ser definido, que carrega definições. Somos um ser relativizado ainda.
Por isso nós ainda vivemos de altos e baixos, porque nós ainda não se agarramos à verdade, com unhas e dentes. E entenda que a prerrogativa de verdade é única e exclusiva. Não existe as verdades, existem opiniões, mas a verdade, ela é única e exclusiva. A igreja não pode mais negociar a verdade que ela carrega. Nós não podemos mais, amados. Nós temos que nos lançar, nos agarrar e nos deixar ser dominados, tomados pela verdade. E aí, para a gente poder encerrar, o que a gente observa? Pedro representa a igreja. Você lembra que Pedro representa a igreja? Eu sei que quando a gente olha para a Bíblia, as mulheres representam a igreja, sim, é verdade, mas Pedro representa a igreja. Lembra sobre esta pedra, a revelação: edificarei minha igreja, e eu entrego que as chaves do reino dos céus. Eu vejo uma igreja como Pedro, uma igreja inconstante, uma igreja que até experimentou coisas maravilhosas e coisas grandes, mas ainda uma igreja de altos e baixos. E agora Jesus quer pegar essa igreja e tornar ela o baluarte da verdade, a casa de Deus. Amém? É o que Ele quer tornar essa igreja. Só que Ele está dizendo, existe um ponto que é um ponto de definição, de escolhas, de decisões, aonde você não pode mais voltar. Então tem pessoas que estão me assistindo aqui, eu tenho certeza, algumas que se afastaram da comunhão dos santos, dos ajuntamentos, que se afastou também da comunhão com Cristo, que tem vagado por esse mundo, tem feito tantas escolhas. Agora, aí você diz, mas por quê? Eu até quero voltar, mas eu não consigo. Por quê? Porque você ainda é um ser relativizado, mas nesse momento a graça está te sustentando. Mas vou dizer para você, vai chegar um momento que você vai ter que ser crucial, e você vai dizer, é isso que eu vou, é assim que eu vou caminhar, e é assim que eu vou levar para o resto da minha vida. Existe esse tempo. O tempo que estamos vivendo é um tempo de posicionamentos, de postura. Aonde Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você não vai mais esse ser impulso, o caniço, que é levado pelo vento. Não, Pedro. Eu quero tornar você, Pedro, rocha, Cefas, firme, a pedra, e não mais um caniço que é levado por qualquer ventinho que sopra. Mas entenda que você será levado a esse momento, como o mundo está sendo levado e a igreja está sendo levada. A igreja. E sabe o que é interessante? Olha que coisa. Pedro sempre contou com a intervenção divina de Jesus presente, mas agora é esse momento que Jesus está dizendo, Pedro, você não vai ter mais eu presente. Agora, assim, fisicamente. Agora você vai ter que contar com a minha intercessão. E aqui a gente entende como que a gente se encontra. Olha só, diabo de um lado e a intercessão de Cristo de um outro. É lógico que não é que é uma guerra de Deus, de um Deus mau com um Deus bom. Não estou pregando dualismo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Até porque você, quando lê o texto, você observa o quê? Que o diabo, para poder atuar, ele pede permissão àquele que é soberano. Eu sei que nesse ponto muitas teologias caem, ficam desbaratinadas. Porque, como assim? Ele chegou e pediu permissão para peneirá-lo como trigo, para peneirá-lo, e Deus concede? Sim, concedeu. Pelo que você vê, concedeu.
Mas qual foi a oração de Jesus? Eu roguei para que a tua fé, tem uma versão maravilhosa, se não me engano é NVI, para que a tua fé não se esgote, não desfaleça. E aí eu estou terminando, tá? Estou acabando. E aí é esse ponto, é isso, são esses dois fatores, esses dois elementos que está sendo colocado para nós agora. É isso que está sendo colocado diante de nós, irmãos. Primeiro, como está a sua fé? Ou seja, a peneira vem para separar o quê? Para definir como está a sua fé. E quando a gente fala de fé, a gente fala de convicções. Então, digamos assim, Pedro não estava tão convicto assim sobre aquilo que ele disse. De repente disse por impulso mesmo, por emoção, pelo carinho, pelo afeto que ele criou de Jesus. Mas ele está sendo dito assim: olha, as suas convicções serão colocadas à prova. E vou te dizer, em muitos momentos a sua convicção será colocada à prova. Aquilo que você crê, aquilo que o seu ser tem sido constituído, será colocado à prova. Os princípios, os valores que o Espírito tem implantado em você, que são os princípios e os valores do reino, pela causa de Jesus, em muitos momentos serão colocados à prova. E qual o segundo ponto que nós precisamos definir? E aí o segundo ponto, irmãos, é conduzido pelo primeiro, convicção. E o segundo ponto fala de comprometimento. A gente precisa definir isso, o nosso comprometimento. Como assim? Quando Jesus disse para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Até que ponto Pedro realmente estava comprometido com Jesus? E a pergunta eu faço para você a mesma: até que ponto você está comprometido com Jesus? Até que ponto você está comprometido com Ele? Hein? Até que ponto? Até que ponto você realmente morreria por Ele? Até que ponto você seria preso por Ele? Qual é o nível do seu comprometimento? Qual é o nível? Por isso que eu falo, é um momento de definição. Nós vamos sair, estamos passando por esse momento. Mas muitos de nós sairemos convictos, sairemos de fato comprometidos. Mas eu digo assim, sairemos definidos. Definidos. A peneira, ela vem para mostrar isso. Como estão as suas convicções e como está o seu comprometimento. Agora vamos falar a verdade. Muitos de nós temos negado a Jesus, né? Por qualquer coisa, fala a verdade. Sim ou não? Muitos de nós temos negado a Jesus por qualquer coisa. Muitos de nós. E é nos tempos, ou no tempo de crises, no tempo de crise, que de fato é revelado as nossas convicções, o nosso nível de comprometimento. Será que você poderia dizer, se aquela criada abordasse você e tivesse falado: você é um deles, você esteve com ele? Será que você teria dito: sim, eu sou, eu estive com ele, eu andei com ele, eu
caminhei com Ele. Eu vivi com Ele. E eu vi coisas maravilhosas. Eu nunca vi alguém igual a Ele. Eu nunca vi uma pessoa como Ele. Sim. E se quiserem me prender, que me prendam agora. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Em troca de tudo que eu recebi. A honra de ser preso, de ser morto por Ele. Será que a igreja brasileira está preparada para isso? Será que nós estamos preparados, ou para nós perseguição é uma coisa tão distante, irmãos? Só acontece lá no Oriente Médio, nos países onde o Evangelho é proibido. Será que nós estamos preparados? Eu gostaria de deixar essa questão para você. Se fosse você, você diria sim, eu sou um deles. Esse é o momento de definições. O momento que nós vamos ter que sair. Ou é ou não é. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Não dá mais para ficar em cima do muro. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Obrigado, meu Jesus. É um momento de definições. E eu tenho certeza que o Senhor, Deus, neste momento está conduzindo a sua igreja. Está levando a sua igreja a se tornar o baluarte da verdade. A pedra. O Senhor está tornando a sua igreja uma referência estruturada. E logo o Senhor está trabalhando de um modo celular, ou seja, tratando indivíduos e famílias. Porque quando nós tivermos famílias estruturadas, logo teremos igreja estruturada. E logo teremos uma sociedade estruturada. Pai, ajude aqueles que ainda estão nessa inconstância, ainda estão, meu Pai, vivendo como um ser relativizado, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, cheio de tantas situações ainda mal resolvidas, ainda se perguntando para onde eu vou, o que fazer, como. Mas agora ela chega diante de um momento, o Senhor está conduzindo ela a esse momento crucial, de uma decisão, de uma escolha, de uma definição, em o nome de Jesus.